Você já percebeu que a vida que você está vivendo não é, nem de longe, a vida que você sonhou, que você acorda todos os dias com uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse faltando. Você tenta ignorar, mas ela está lá, te olhando no espelho todas as manhãs, aquela versão de você que você deveria ser, mas ainda não é. E você sabe por que ela ainda não apareceu? Porque você tem alimentado a versão errada. Porque você tem repetido os mesmos hábitos fracos, as mesmas desculpas confortáveis, os mesmos padrões que mantêm você preso nesse looping de dias iguais, de sonhos engavetados, de promessas não cumpridas. Essa é a verdade dura que ninguém gosta de dizer: a sua vida não está quebrada. Ela está apenas parada, estagnada em padrões que não sustentam o homem, a mulher, o ser humano que você poderia ser. E você já percebeu isso? Não já teve aquelas madrugadas em que ficou encarando o teto, se perguntando por que nada muda, por que o sucesso parece tão distante, por que você continua tropeçando nos mesmos erros. Vou te dizer por quê. Não é porque você não é capaz, não é porque falta talento, não é porque falta sorte. É porque falta uma decisão, uma única decisão, de parar de alimentar os hábitos que te afundam e começar a cultivar os que te elevam. O que você não entendeu até hoje é que tudo, absolutamente tudo que você busca, paz, propósito, força, está escondido atrás de um simples hábito que você ainda não escolheu. Um hábito, um só. Parece pouco, mas é disso que a sua identidade é feita. Cada hábito é um voto silencioso no tipo de pessoa que você está se tornando. Toda vez que você cede à preguiça, toda vez que você escolhe o caminho fácil, toda vez que você diz depois, você está escolhendo permanecer exatamente onde está. Você está escolhendo perder. E você já está cansado disso, não está? Cansado de se sentir derrotado antes mesmo de tentar. Cansado dessa sensação de que a vida está passando enquanto você ainda espera pelo momento perfeito. O momento perfeito não existe. Nunca existiu. A única coisa que existe é agora. O que muda a sua vida não é o tamanho do seu sonho, é a força do seu padrão diário. O que muda a sua vida não é o que você diz que vai fazer amanhã, é o que você começa a fazer hoje, mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo se ninguém estiver olhando. Um hábito forte não é só uma tarefa. Ele é uma declaração silenciosa para você mesmo: eu não sou mais aquele que falha, eu sou aquele que cumpre. E quando você começa a cumprir essa promessa consigo mesmo todos os dias, algo muda. Primeiro por dentro, depois por fora. Você não sente mais a necessidade de provar nada para ninguém, porque finalmente começa a acreditar em si mesmo. Você para de esperar por motivação, porque entende que a motivação é uma mentira confortável. Você não precisa dela. O que você precisa é de disciplina, de constância, de um padrão sólido, que resista às desculpas, aos atrasos, aos depois. E sabe qual é o segredo mais brutal, mas mais libertador? Não importa qual hábito você escolha. Não importa se é acordar mais cedo, cuidar do corpo, estudar, economizar, meditar. Não importa o tamanho. O que importa é que ele seja inegociável, que ele seja repetido todos os dias, até não ser mais um esforço, e sim parte de quem você é. Porque quando um hábito muda, você muda. Quando você muda, tudo à sua volta muda. E essa é a pergunta que vai ecoar na sua mente hoje: qual é o hábito que vai começar a escrever a sua nova história? Talvez você não tenha todas as respostas agora, mas já passou da hora de fazer a pergunta certa. E quando você finalmente entende que tudo começa com um único hábito, vem a segunda verdade: ele não se constrói por magia, ele se conquista. Às vezes, você vai achar que está andando em círculos. Vai parecer lento, invisível, quase inútil, porque os resultados não aparecem no primeiro dia, nem na primeira semana. É isso que faz a maioria desistir. Eles não entendem que não é sobre resultado imediato, é sobre identidade. É sobre provar para si mesmo, dia após dia, que você não é mais a mesma pessoa que costumava desistir. Você já deve ter sentido isso. Aquele primeiro dia, em que você decide, é hoje. E começa. Faz exatamente o que prometeu. Dorme com a sensação de que está no controle. No segundo dia, repete. No terceiro,
Talvez a mente já comece a negociar: pule só hoje, ninguém vai saber. É nesse momento que a sua decisão é testada. Porque ninguém realmente vê o esforço no início. Não tem aplauso. Não tem recompensa visível. Só você, contra você mesmo. Mas cada pequena repetição, cada manhã em que você escolhe se levantar, cada noite em que você escolhe não falhar, são tijolos invisíveis. Você não percebe, mas está construindo uma fortaleza dentro de você. Sua autoconfiança não vai vir quando os outros acreditarem em você. Ela vai nascer no silêncio, quando você perceber que pode contar consigo mesmo. Você já notou como a vida te testa sempre nos momentos em que você está tentando mudar? Os obstáculos aparecem mais fortes, as tentações mais intensas, as pessoas mais céticas. É porque o mundo sempre vai tentar te puxar de volta para o mesmo lugar. É aí que você descobre se seu hábito é só um desejo passageiro, ou se ele já virou quem você é. E esse é o segredo dos que vencem. Eles não esperam que fique fácil para agir. Eles agem até que fique impossível parar. Porque uma vez que você ultrapassa o ponto em que a desistência parece mais confortável do que a persistência, você ganha algo que poucos têm: consistência. E essa consistência vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Vai te abrir portas que só se abrem para quem se recusa a recuar. Vai te dar uma serenidade que só quem já sofreu pelo caminho conhece. Porque você vai começar a perceber que cada gota de suor valeu a pena. Mas atenção, isso só funciona quando você faz por você, não pelos outros, não para impressionar ninguém, não para postar nas redes, só você e sua palavra. Porque a única pessoa que precisa acreditar em você, no final das contas, é você. E quando você começa a andar com essa certeza no peito, as pessoas ao seu redor também começam a perceber. Elas vão te perguntar como você fez. Vão querer saber por que você parece tão focado, tão disciplinado. E você vai sorrir, porque vai saber que você não mudou da noite para o dia. Você mudou um hábito por vez. E é por isso que você não pode parar agora. Porque cada repetição conta. Cada pequeno ato de disciplina te aproxima da vida que você sempre quis viver. Não porque é fácil, mas porque você finalmente acredita que merece. Então, não largue essa mão que você mesmo estendeu para si hoje. Não desacredite da força que você está cultivando no silêncio. E lembre-se, cada vez que você volta aqui, para ouvir essa mensagem, para buscar essa chama de novo, você prova que já está diferente. Continue por aqui. Inscreva-se para não perder as próximas mensagens, porque cada uma delas vai te lembrar do que realmente importa quando o mundo tentar te fazer esquecer. E você não merece esquecer quem você está se tornando. Seu hábito está te moldando. Sua disciplina está te libertando. Sua identidade está crescendo. Você está no caminho. Não pare agora. E então você começa a perceber uma mudança sutil, mas poderosa. O mundo ao seu redor também começa a reagir. As pessoas notam um tom diferente na sua voz, uma firmeza no seu olhar. E você percebe que não é só porque está repetindo um hábito. É porque o hábito já começou a transformar quem você é. No início parecia apenas uma tarefa diária. Um esforço isolado, como quem nada contra a corrente. Mas com o tempo, você percebe que não está apenas nadando, está mudando a direção da corrente. Pequenas coisas ao seu redor começam a se alinhar com sua nova postura. Situações que antes te derrubavam agora, não te atingem do mesmo jeito. Palavras que antes te magoavam agora, ecoam sem força. Você não está mais no mesmo nível de antes. Esse é o efeito invisível da disciplina. Ela não só molda o que você faz, ela molda o que você tolera. Antes, você aceitava qualquer migalha de respeito, qualquer desculpa para parar. Antes, qualquer contratempo parecia um motivo válido para desistir. Agora, não. Agora, você olha para esses velhos padrões com a serenidade de quem já entendeu que a vida não vai facilitar para ninguém, e que você não precisa que ela facilite. A cada dia em que você mantém a promessa que fez a si mesmo, a sua palavra vai ganhando peso. Você começa a confiar em si, e quando você confia em si, o mundo inteiro passa a confiar também, mesmo sem entender exatamente por quê. Não é fácil. Existem dias em que parece que nada mudou, que você está andando em círculos, preso em uma rotina monótona.
Mas é nesses dias que você está sendo mais forte do que nunca. Porque qualquer um pode manter a disciplina quando tudo parece fácil. Mas continuar mesmo quando tudo é silêncio, isso é raro. Isso é o que separa os que sonham dos que constroem. E você vai perceber que a disciplina não serve só para conquistar metas externas. Ela cria ordem dentro do caos que mora em você. Ela coloca cada pensamento no lugar, como peças de um quebra-cabeça que finalmente começa a fazer sentido. Você para de se sentir vítima das suas emoções, refém das suas dúvidas. Elas ainda aparecem, claro, mas agora você as enxerga pelo que são apenas ecos do antigo você, tentando te puxar para trás. E quanto mais você avança, mais essas vozes perdem força. Elas ainda sussurram, às vezes gritam, mas você não precisa mais obedecer. Você já viu o que acontece quando escolhe não desistir. Você já provou que pode ser alguém que termina o que começa. Essa nova versão de você não surge como um raio. Ela é esculpida lentamente, com cada pequena vitória que você conquista quando ninguém está olhando. No silêncio do seu quarto, nas primeiras horas da manhã, nas últimas do dia. É ali que você vai se tornando forte. Não é um show, não é uma explosão de glória. É uma construção paciente, que só quem vive entende. E um dia, sem perceber, você se vê reagindo diferente. Nas conversas, você não se justifica tanto. Nos desafios, você não recua tão rápido. Nos dias difíceis, você não se quebra como antes. Porque agora, você não é mais apenas alguém que tem um hábito. Você é alguém que se tornou um hábito vivo. Você se transformou no tipo de pessoa que não desiste de si mesmo. E essa mudança ninguém pode tirar de você. Ela está gravada nas suas escolhas, na sua postura, no seu silêncio firme diante do barulho do mundo. Essa força que você está sentindo não é o destino sorrindo para você. É você finalmente sorrindo para si mesmo, por ter escolhido ser maior do que as próprias desculpas. Você está se tornando alguém que nem você imaginava ser capaz de ser. E isso não tem nada a ver com perfeição. Tem a ver com consistência. E a cada passo que você dá, você não apenas anda, você se transforma. 1 centímetro por vez, um novo você por vez. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e quase não vai se reconhecer. Porque finalmente, você não é mais a soma das suas falhas. Você é a soma das suas decisões. Você começa a notar que algo em você se solidificou. Não é apenas um comportamento ou uma rotina qualquer, é como se por dentro, você tivesse erguido um alicerce que antes não existia. Uma base firme, feita de pequenas vitórias diárias, invisíveis aos olhos de quem só enxerga resultados externos. E a cada dia que passa, você sente como se mais peças desse quebra-cabeça estivessem se encaixando. As pessoas ao seu redor percebem também. Elas podem não entender o que mudou exatamente, mas percebem. A forma como você caminha agora é diferente. O olhar, mais certeiro. As palavras, mais medidas e intencionais. Até sua presença, antes quase imperceptível, agora parece preencher a sala com uma energia silenciosa que ninguém consegue ignorar. Porque quando você se compromete com um hábito, e o defende dia após dia, você começa a projetar força mesmo quando não diz nada. E o mais incrível, é que você não está tentando impressionar ninguém. Não há teatro nessa transformação. É íntimo, é autêntico. Essa nova versão de você se manifesta nas pequenas escolhas que ninguém vê, levantar da cama mesmo quando não há vontade, resistir ao impulso de se sabotar, manter a palavra dada a si mesmo que ninguém vá te aplaudir por isso. Você percebe que a disciplina não é mais algo que você faz, é algo que você é. Já não há luta contra o que antes era caótico. Agora há ordem. Agora há clareza. Você não precisa mais provar nada para o mundo, porque já provou para si mesmo que é capaz de ser alguém que não se trai. E é esse alguém que muda tudo ao seu redor. Curiosamente, o mundo começa a te responder de outra forma. Oportunidades aparecem. Portas se abrem. Pessoas certas surgem no caminho. Mas não porque o mundo mudou. Porque você mudou. O que você antes não conseguia segurar, agora você tem estrutura para sustentar. E cada vez que você fortalece esse hábito, você está dizendo para o universo: eu estou pronto. Essa prontidão não é gritada. Ela é sentida.
Porque quem te olha agora, não vê apenas uma pessoa mais confiante, vê alguém mais digno da própria vida. Digno do respeito alheio, sim, mas acima de tudo, do próprio respeito. E você entende, finalmente, por que tantos falham. Porque todos querem chegar a esse ponto sem passar pelo processo. Querem a confiança sem a disciplina. Querem a força sem a renúncia. Querem a vida dos sonhos sem abrir mão da vida fácil. Mas você já percebeu que não existe atalho. A transformação real está no caminho longo, silencioso, cansativo, porém recompensador. Essa consciência cria em você uma serenidade nova. Um tipo de paz que só quem já enfrentou o próprio caos e não recuou conhece. E em meio a essa serenidade, você percebe: se você conseguiu até aqui, pode ir muito além. Porque o hábito que você protegeu com tanto zelo, já não é apenas um passo. Ele é a prova de que você pode dar os próximos. E você sente, quase sem perceber, um orgulho silencioso. Não é o tipo de orgulho que grita ou quer aplausos. É aquele que se manifesta num sorriso discreto quando você se pega no meio do caminho e percebe que não vai mais desistir de si mesmo. Porque agora você já sabe, desistir não cabe mais no seu vocabulário. Se essa mensagem fez você refletir, se em algum lugar do seu coração você sentiu essa verdade ecoar, faça isso valer. Deixe seu gesto de aprovação nesse vídeo. Curta essa mensagem para que mais pessoas como você também despertem para a força que já carregam dentro de si. Porque o mundo precisa de mais gente com coragem para viver com disciplina e propósito. E você já está se tornando um deles. E é justamente nessa quietude que você começa a enxergar nuances que antes passavam despercebidas. Há uma nova sensibilidade em você, não uma fraqueza, mas uma percepção mais apurada do que realmente importa. As pequenas distrações que antes consumiam suas horas perdem o brilho. Você já não se interessa por debates fúteis, por aprovações superficiais, por qualquer coisa que não esteja alinhada com aquilo que está construindo. Esse desapego é libertador. É como se você estivesse deixando de carregar um peso que nem sabia que levava consigo. Porque quando sua energia está ancorada em algo sólido, as coisas voláteis perdem a importância. Você deixa de lutar guerras que não são suas. Deixa de ceder aos caprichos dos outros. E começa a entender, finalmente, o que significa ser dono da própria vida. Com essa consciência, surgem também novos desafios. Porque a vida não para de testar a sua decisão. Ela coloca tentações no caminho, convites para voltar ao velho você, aquele que cedia, que fugia, que encontrava desculpas para não agir. Mas agora você já não é tão vulnerável a essas armadilhas. Você consegue vê-las pelo que são, desvios disfarçados de alívio imediato. E isso não quer dizer que você não sinta vontade de ceder. Você ainda sente. Em alguns dias, a luta interna é brutal, mas você se conhece o suficiente para saber que essa vontade é apenas um eco antigo, um resíduo de uma identidade que já não cabe mais. Você respira fundo, atravessa o desconforto e faz o que precisa ser feito. E a cada vez que faz isso, reforça a nova versão de si mesmo. Essa é a mágica que poucos percebem. A transformação verdadeira não está apenas nos grandes momentos de coragem, mas nessas pequenas escolhas diárias que ninguém vê. Na manhã em que você levanta mesmo sem vontade. Na noite em que você diz não para algo que antes diria sim. No instante em que você permanece firme, quando tudo dentro de você quer desistir. E a cada repetição dessa escolha, você está enviando uma mensagem clara para a sua mente: eu sou confiável. Eu cumpro o que digo. Eu não fujo de mim mesmo. Essa mensagem vai se acumulando, silenciosa mas implacável, até que chega um dia em que você já não precisa mais dizer nada. Porque tudo em você comunica força. Essa força muda tudo à sua volta. Ela redefine as suas relações, porque você já não tolera aquilo que não soma. Ela redefine as suas metas, porque você entende que não precisa correr atrás de tudo, só daquilo que realmente importa. Ela redefine até a forma como você olha para si mesmo no espelho, não mais com culpa, não mais com arrependimento, mas com respeito. E por mais que ainda haja dias difíceis, você já não é o mesmo que era antes. Você já não é um projeto inacabado tentando encontrar um caminho. Você é um ser em evolução consciente, escrevendo a própria história com as mãos firmes.
porque agora você entende que não é sobre controlar tudo à sua volta, mas sobre manter o que está dentro de você inabalável. E essa é a verdadeira liberdade. Não a ausência de pressão, mas a capacidade de suportá-la sem perder a si mesmo. Não a falta de obstáculos, mas a força para enfrentá-los sem se quebrar. Essa liberdade não depende de ninguém, não depende de nada externo. Ela é sua. É a recompensa invisível de cada pequena decisão que você fez para não desistir de si mesmo. Você caminha mais leve. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Porque agora você carrega menos ruído, menos peso desnecessário, menos medo, e mais clareza, mais direção, mais propósito. Você não chegou ao fim da jornada, mas já deixou para trás quem você era no início. E isso já faz toda a diferença. Porque no fundo, essa sempre foi a missão, transformar-se para transformar tudo ao redor. Uma escolha por vez, um hábito por vez, até que o mundo reflita quem você realmente é. E à medida que você sustenta essa disciplina e sente na pele a transformação que ela traz, começa a perceber outra camada ainda mais profunda dessa jornada, a paciência. É ela que agora começa a te ensinar coisas que a pressa nunca permitiu aprender. Você descobre que mesmo as grandes construções da vida são silenciosas, quase invisíveis nos primeiros dias, mas ganham raízes fortes à medida que você insiste, mesmo sem resultados imediatos. Essa paciência não é passiva, não é resignação. Ela é ativa, viva, consciente. Ela nasce do entendimento de que nem tudo pode ser acelerado, de que a maturidade tem o seu próprio tempo para florescer. E por isso você segue, dia após dia, mesmo quando a mente grita que é pouco, que é lento, que não está funcionando. Porque lá no fundo, você já sente, está funcionando sim. Só não de um jeito óbvio. E é exatamente assim que as maiores vitórias se manifestam, primeiro dentro, depois fora. Você começa a se sentir mais calmo mesmo diante do caos. As crises já não te tiram tanto do eixo. As provocações já não te arrastam para o mesmo lugar de antes. E isso por si só, já é um sinal claro de que algo mudou. Você já não é a mesma pessoa de semanas atrás. Esse crescimento interno é tão sutil que muitas vezes, nem você mesmo nota de imediato. Mas os outros notam. Percebem como sua postura mudou, como sua fala está mais firme, como seus olhos carregam mais certeza. Percebem que você agora emana um tipo diferente de presença, mais sólida, mais autêntica, mais confiável. É curioso como esse novo você assusta algumas pessoas. Nem todo mundo está pronto para lidar com alguém que já não se curva ao medo, à preguiça ou à dúvida. Algumas vão tentar te puxar de volta para o antigo padrão, para a velha zona de conforto. Vão dizer que você está diferente demais, sério demais, focado demais. Mas você já entende, isso não é sobre você ser demais, mas sobre elas não estarem prontas para lidar com alguém que finalmente assumiu as rédeas da própria vida. E essa consciência não te torna arrogante. Pelo contrário, te torna mais compassivo. Porque agora você entende o peso de viver no automático, a dor silenciosa de não acreditar em si mesmo. Você já esteve lá. Você sabe como é difícil dar o primeiro passo. Sabe como dói fracassar e ter que começar de novo. Por isso, mesmo mantendo sua disciplina e seus limites, você olha para essas pessoas com empatia, mas sem jamais abrir mão da sua trajetória para agradar ninguém. Essa é a força real, não a que impõe, mas a que inspira. Não a que domina, mas a que guia pelo exemplo. Porque agora você percebe que sua transformação não para em você. Ela toca tudo ao redor. Às vezes devagar, às vezes de formas que você nem imagina. Um colega que começa a cuidar da saúde porque te viu persistindo. Um amigo que volta a estudar porque te viu recomeçar. Uma família inteira que começa a se unir mais porque alguém finalmente quebrou o padrão. Tudo isso por causa de uma decisão. Um compromisso diário, um hábito que você decidiu proteger. É assim que você muda o mundo ao seu redor, não tentando controlar os outros, mas transformando a si mesmo. É assim que você se torna uma rocha num mar de incertezas, sustentando a si mesmo, dia após dia, escolha após escolha. E mesmo que ninguém veja todo o esforço silencioso por trás da sua força, mesmo que não haja aplausos ou reconhecimento imediato, você já entende que não precisa.
porque essa mudança já te deu algo muito maior do que aprovação, te deu orgulho de quem você está se tornando. E esse orgulho é o combustível que nenhum obstáculo consegue apagar. Agora, enquanto a jornada continua, você caminha com outra consciência. Você já não busca mais resultados rápidos, nem soluções mágicas. Você apenas acorda todos os dias com um propósito inegociável e cumpre o que prometeu a si mesmo. Porque você sabe, no final, são as raízes que ninguém vê que sustentam as árvores mais fortes. E você está crescendo. Mesmo que ainda não perceba toda a altura, já pode sentir a firmeza do chão sob seus pés. E chega o momento em que a transformação que você vem cultivando começa a provocar um tipo diferente de silêncio, o silêncio das reflexões inevitáveis. Porque não importa o quanto você avance, haverá sempre aquele instante em que você se pega pensando nas versões passadas de si mesmo, nas promessas quebradas, nos sonhos deixados de lado, nos hábitos ruins que antes governavam sua vida. Não com culpa, mas com um certo respeito pelo caminho percorrido. Você olha para trás e entende que cada queda foi necessária para que você fosse capaz de escolher ficar de pé agora. Esse é um dos maiores sinais de evolução, a capacidade de enxergar o passado sem permitir que ele te defina, de perceber que tudo que doeu, que te machucou, que te derrubou, serviu para ensinar onde não voltar mais. É quase paradoxal como você agradece por ter sido tão fraco um dia, só para aprender a ser tão forte hoje. E esse aprendizado é algo que ninguém pode te roubar. E conforme essa consciência amadurece, você começa a perceber que o mundo ao seu redor não muda só por conta das suas atitudes visíveis, mas também por causa do que você passa a emanar invisivelmente. É como se a energia que você carrega, mais firme, mais centrada, passasse a afetar as pessoas sem que elas sequer percebam. Seus amigos confiam mais em você. Seus colegas passam a te pedir conselhos. Até estranhos notam em seu tom de voz uma segurança que inspira. É aí que você entende, sua jornada não é só sua. Cada pessoa que cruza seu caminho, cada um que te observa sem falar nada, pode estar precisando justamente de um exemplo para acreditar que também pode mudar. Talvez para elas, você seja a primeira prova viva de que é possível. Por isso, você continua, não apenas por si, mas por todos os que ainda não encontraram forças para dar o próprio primeiro passo. E a cada nova manhã, você se percebe mais responsável por sustentar essa disciplina. Porque agora entende a verdade, nada no mundo se transforma se antes você não se transforma. É você quem define o tom das suas relações, das suas decisões, do seu futuro. Ninguém mais pode fazer isso por você. Esse despertar te dá uma liberdade diferente. Não a liberdade infantil de fazer o que quiser, mas a liberdade madura de escolher com consciência, de agir com intenção, de não ser mais refém das próprias desculpas. A liberdade de ser o protagonista da sua história. E por mais que essa jornada ainda seja longa, cada dia reforça a convicção de que vale a pena. Porque cada pequena mudança, cada hábito mantido mesmo nas horas difíceis, cada decisão tomada por você e para você, tudo isso vai somando, tijolo por tijolo, para construir algo grandioso. Algo que não pode ser derrubado por críticas, nem abalado por tempestades externas. Então, você para por um instante e respira fundo. Olha ao redor e olha para dentro. E pensa, quantas outras pessoas já estão notando essa mudança, mesmo que não digam nada. Quantas já começaram a se questionar por sua causa, mesmo em silêncio. Quantas podem estar esperando apenas alguém como você para acender uma faísca dentro delas? Deixe sua mente vagar por essas perguntas. E se quiser, compartilhe sua própria reflexão. Que parte da sua antiga versão você deixou para trás? O que mais te fez crescer até aqui? Quem sabe, ao comentar sua experiência, você inspire alguém que está assistindo em silêncio e ainda não teve coragem de começar. Porque às vezes basta uma palavra para mudar um destino. E quando você percebe a extensão do impacto silencioso que sua própria transformação provoca, algo ainda mais profundo começa a se desenhar, você finalmente entende que essa força que te moveu desde o início não veio de fora. Nunca foi uma questão de sorte, nunca foi a motivação certa ou alguém segurando sua mão. Foi você. Sempre foi você.
Essa realização traz um peso e uma leveza ao mesmo tempo. Um peso, porque agora você não tem mais para onde fugir, não há desculpas que sustentem a velha narrativa de que não dá, de que não é o momento. E uma leveza, porque finalmente você se dá conta de que já carrega tudo o que precisa para seguir. Não há nada para ser adquirido lá fora que possa substituir a escolha interna que já foi feita. E a partir daqui, o jogo muda. Você para de buscar validadores externos para justificar sua jornada. Não está mais tentando provar nada para ninguém, nem mesmo para si, porque a prova já foi dada cada vez que você disse sim para o difícil, cada vez que você não cedeu à preguiça, cada vez que você ignorou o ruído do mundo e escolheu ser fiel a quem está se tornando. Esse novo estado de consciência te faz enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Você começa a notar quantas pessoas ainda vivem presas, não por falta de capacidade, mas por não se permitirem ver a própria força. Você observa como a maioria ainda acredita que é preciso um milagre para mudar, e isso te dói por um instante, porque você sabe o que é esperar um milagre que nunca vem. Você também já esperou, e foi justamente o dia em que parou de esperar e decidiu agir que tudo começou a girar de verdade. Então, ao olhar essas pessoas, você não as julga. Ao contrário, você sente uma empatia quase visceral. Porque você sabe o que é ser refém das próprias desculpas. Sabe o que é se esconder atrás de um dia eu tento e passar anos enterrando sonhos. E é isso que te faz continuar, mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando ninguém aplaude, você continua porque entende o valor de ser um exemplo vivo. E quanto mais o tempo passa, mais claro fica que a transformação não é um evento que você atinge um dia. Não há uma linha de chegada. Não há um diploma que alguém te entrega e diz pronto, você chegou. O que existe é a prática diária, a escolha de não desistir, o compromisso com um padrão que você mesmo estabeleceu e que ninguém além de você pode sustentar. Essa compreensão muda sua relação com os erros também, porque você ainda vai errar. Ainda vai falhar, escorregar, se distrair. Mas agora isso não te derruba mais. Você não transforma um tropeço em desistência, porque sabe que os erros não definem quem você é. São apenas momentos. E o que importa de verdade é o movimento. O movimento constante em direção a algo maior, algo que talvez ninguém mais veja, mas que você já sente pulsar dentro de si. É nesse ritmo que você vai construindo algo que não pode ser comprado, nem herdado, nem emprestado à confiança inabalável de alguém que já provou a si mesmo que é capaz. E essa confiança não depende do que você conquistou até agora. Ela vem do simples fato de que você está disposto a continuar, dia após dia, sem se perder no barulho das desculpas ou no conforto da estagnação. E pouco a pouco, sem que você perceba, sua vida vai mudando de forma. Seus hábitos silenciosos moldam não apenas quem você é, mas também o que você atrai, o que você permite, o que você constrói. E isso cria uma sensação nova, quase indescritível. Você para de se perguntar e se não der certo, e passa a se perguntar, até onde eu posso chegar se não parar? É nesse instante que você sente que algo realmente mudou, porque agora não importa mais o quão distante pareça a meta. Não importa quantos dias chuvosos ainda virão. Você já entendeu que cada passo, por menor que seja, conta. E cada decisão que você toma fortalece, não só o resultado, mas principalmente a pessoa que você está se tornando ao longo do caminho. E talvez esse seja o maior segredo: a vitória não está no fim. Está no caminhar diário com a cabeça erguida, e a certeza de que você nunca mais vai aceitar menos de si mesmo do que você merece. E quando você finalmente começa a sentir que o peso já não dói mais como antes, algo ainda mais profundo se revela. Você descobre que não é só a sua vida que mudou. É o mundo ao seu redor. As pessoas começam a notar. Talvez não digam nada, mas sentem. Você não caminha mais como alguém comum. Seus olhos já não são os mesmos. Existe uma clareza em seu semblante, uma firmeza em sua postura, um silêncio confortável em sua presença que antes não existia. Porque agora, cada escolha sua carrega um significado maior. Cada pequeno hábito sustentado ao longo dos dias se traduziu em um novo tipo de energia que você emana sem esforço. É inevitável. Quem disciplina a própria mente irradia essa disciplina para fora.
Quem organiza as próprias emoções contagia quem cruza seu caminho. Não é mágica, é coerência. E isso transforma tudo. Você começa a perceber como antes sua vida era cheia de ruído. Quantas coisas você fazia apenas para ser aceito, quantos lugares frequentava apenas para preencher um vazio. Hoje, tudo isso parece distante, quase ingênuo. Agora você não se satisfaz mais com distrações baratas ou recompensas rápidas. Você exige mais, de si mesmo, do seu tempo, do que você permite entrar no seu espaço. Essa mudança não afasta apenas hábitos ruins, ela também começa a afastar pessoas que não caminham na mesma direção. E isso pode doer no começo. Quando você percebe que algumas amizades eram sustentadas pelo seu antigo eu, dói. Quando você vê que algumas relações só existiam porque você aceitava menos do que merecia, dói. Mas não é a dor do fracasso, é a dor do crescimento. Um sinal claro de que você está avançando. Com o tempo, essa dor também se transforma. Ela dá lugar a uma paz nova. Você não se sente mais sozinho porque entendeu que a companhia mais importante sempre foi a sua. Você não busca mais validação porque descobriu que nada lá fora pode substituir a confiança silenciosa que só quem mantém sua palavra para si mesmo conhece. E isso muda como você vê o próprio futuro. Ele deixa de ser essa coisa distante, cheia de interrogações. Não importa mais quanto tempo vai levar. Você não está mais com pressa, porque o objetivo não é apenas chegar, é ser alguém capaz de chegar e sustentar tudo que vier depois. Então, você passa a cuidar não apenas do que faz, mas de como faz. Cada manhã é uma oportunidade de reafirmar para si mesmo quem você escolheu ser. Cada decisão, mesmo as pequenas, carrega uma chance de provar que você está comprometido com algo maior. E quando os dias difíceis vêm, porque eles ainda virão, você já não se assusta, porque sabe que esses dias não têm o poder de te definir. Você já provou para si mesmo que consegue atravessar as tempestades sem se quebrar. A resiliência que você construiu é como um músculo invisível, cada vez mais forte, cada vez mais natural. É nesse ponto que tudo começa a fluir. Você já não luta mais contra o que não pode controlar. Você só cuida do que é seu, sua disciplina, sua rotina, sua mente, suas escolhas. O resto se ajusta sozinho, no tempo certo. E pouco a pouco você olha para trás e percebe o quanto já caminhou. Sem perceber, você virou exemplo para alguém. Um irmão, um colega, até um estranho que te observa de longe e se pergunta como você consegue manter essa calma em meio ao caos. E essa talvez seja a maior recompensa de todas. Perceber que sua transformação não para em você. Ela inspira, ela eleva, ela mostra a outros que também é possível. Porque no fim, mudar um hábito nunca foi apenas sobre você. Foi sobre mudar o mundo à sua volta, um gesto de cada vez. Você não força isso. Você apenas vive a sua verdade, todos os dias. E o resto vem, naturalmente. Agora, enquanto você escuta estas palavras, sinta que está diante de um momento decisivo. Não é apenas mais um vídeo que você assiste por curiosidade ou distração. Você está participando de algo maior, um convite para transformar não só sua rotina, mas toda a sua existência. É um privilégio raro, um chamado que muitos ignoram porque não compreendem o poder contido na simplicidade de um hábito bem cultivado. Ao longo dessa jornada, vimos que o segredo não está em grandes gestos, mas na fidelidade silenciosa a uma única decisão repetida dia após dia. Você aprendeu que cada escolha consciente é uma pedra colocada na construção da sua nova identidade, e que essa identidade é a base sólida sobre a qual todas as outras transformações se apoiam. O que você está construindo não é passageiro, não é um fogo de palha que se apaga com o menor vento. É uma chama interna que cresce com cada ato de disciplina, que se fortalece na consistência das pequenas vitórias diárias. É uma luz que inevitavelmente começa a iluminar seu caminho e o dos que estão ao seu redor, mesmo que você ainda não perceba o alcance dessa influência. Por isso, é fundamental que você se comprometa a seguir firme, mesmo quando o cansaço bater, quando as dúvidas tentarem sussurrar que não vale a pena. Porque o valor real do seu esforço está exatamente na resistência, na coragem de continuar mesmo sem aplausos, mesmo quando ninguém vê. Se este conteúdo tocou algo profundo em você,
Se despertou aquela centelha que talvez estivesse adormecida, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Inscrever-se não é apenas clicar em um botão, é assumir um compromisso consigo mesmo, é escolher estar rodeado de mensagens que alimentam seu crescimento e sua transformação. Ao curtir este vídeo, você reafirma para o seu cérebro e para o seu coração que o caminho da disciplina e da evolução é o que você escolhe trilhar. É um gesto simples, mas poderoso, que fortalece a sua decisão e ajuda a espalhar essa mensagem para que mais pessoas possam despertar para o poder de um hábito. E por fim, quero te convidar a comentar aqui abaixo qual hábito você está pronto para cultivar. Qual pequena mudança será o primeiro passo para transformar a sua vida? Compartilhar sua resposta é mais do que um ato de coragem. É uma forma de inspirar outros que, assim como você, estão buscando um caminho para sair da estagnação e alcançar o extraordinário. Você não está sozinho nessa caminhada. A comunidade que cresce aqui é feita de pessoas que decidiram deixar a procrastinação para trás, que escolheram a ação e a disciplina como alicerces do seu futuro. E a cada comentário, a cada nova inscrição, essa rede se fortalece, criando um ambiente onde a transformação acontece de verdade. Pense no privilégio que é poder olhar para trás daqui a alguns meses, anos, e dizer: eu tomei a decisão certa. Eu fui fiel àquele compromisso silencioso que mudou tudo. Esse é o poder de um hábito, de um compromisso com você mesmo. O mundo está cheio de distrações, de vozes que tentam te desviar do seu propósito. Mas aqui, neste espaço, você está aprendendo a silenciar o ruído e a ouvir a voz que realmente importa. A sua. A voz que diz: eu mereço uma vida de significado, de foco, de realização. Agradeço por você ter dedicado seu tempo a esta mensagem. Saiba que você está dando passos reais para se tornar a melhor versão de si mesmo. E lembre-se, a transformação não é um destino, é uma jornada feita de pequenos passos firmes. Então não pare agora. Inscreva-se para continuar recebendo esses impulsos poderosos, curta para fortalecer seu compromisso e comente para compartilhar sua determinação. Você merece todo o sucesso que essa disciplina vai trazer. Você merece se tornar a pessoa que nunca mais duvidará do próprio potencial. Parabéns por chegar até aqui. Você está entre aqueles que não apenas sonham, mas fazem acontecer. Essa é a marca dos verdadeiros líderes da própria vida. Que essa consciência te acompanhe e te fortaleça, hoje e sempre. Agora vá, com coragem, com foco e com a certeza de que cada hábito que você cultiva é um tijolo na construção do seu império pessoal. E saiba, o melhor ainda está por vir.